Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo, e dando continuidade, né, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva. Essa lição vai ser a primeira lição do ano, né? Então a gente aproveita até, como é a primeira gravação, a gente até aproveita para renovar, né, os desejos de um feliz ano novo a todos e às suas famílias, que possa ser um ano de muita paz, de muita saúde, muita harmonia, que possa ser um ano de, sim, de realizações, de prosperidade em todas as nossas áreas, e que a gente possa estar junto com Cristo, não só aprendendo, mas também desenvolvendo esse nosso lado, essas nossas virtudes, das quais vão fazer com que a gente se torne pessoas melhores. Não estamos aqui para enganar ninguém. Quem dera se a gente pudesse chegar aqui no começo do ano e falar que todos vão ter um ano maravilhoso, que todos vão ter os seus problemas resolvidos, que vai ser o melhor ano das nossas vidas, mas a gente sabe que as dificuldades, elas também vão vir. Então, a gente deseja que, durante essas dificuldades, a gente possa conseguir transpô-las da melhor maneira possível, fazendo o aprendizado que a gente precisa fazer para a nossa evolução, pensando em nós como seres eternos que somos. E dando continuidade, então, às leituras que estamos fazendo, né, a lição que vai abrir, né, o ano, abrir os trabalhos desse ano para nós aqui, foi a lição número 136, chamada Vivamos Calmamente, baseada numa passagem do apóstolo Paulo, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, onde o apóstolo diz assim, que procureis viver sossegados. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição, e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefinitíveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho, fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criadas por eles mesmos. Não queiras, assim, estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Essa lição é uma lição muito importante e que nos convida justamente a essa reflexão sobre de como estar sereno, calmo, tranquilo, principalmente nos momentos adversos, nos momentos mais difíceis da nossa vida. E a gente percebe que essa é uma lição, talvez não seja só para a gente praticar durante essa semana, como uma vivência, mas talvez para a gente estar sempre, vira e mexe, refletindo durante o ano. Porque estar calmo, estar tranquilo, quando as coisas estão bem, é fácil. A gente imaginar aquele mar calmo, tranquilo, quase sem onda, né? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Então, manter a calma, a serenidade, o equilíbrio nesses momentos é tranquilo. Agora, quando nós estamos passando por um momento adverso, por um momento de dificuldade, onde às vezes a gente não sabe como sair dele, e a gente manter essa calma, essa tranquilidade, essa confiança, é que aí que é onde a gente realmente vive essa mensagem que Emmanuel, através de Paulo, nos traz, sobre como manter essa calma durante esses momentos mais adversos. Porque são nesses momentos mais adversos que a gente tende o quê? A se desequilibrar, onde a gente tende o quê? A se deixar levar pelo nervosismo, a gente tende a se deixar levar pela ansiedade, e aí muitas vezes a gente toma decisões precipitadas, a gente perde oportunidades, muitas vezes porque a gente perdeu esse equilíbrio. Então o objetivo justamente é manter essa calma, essa tranquilidade nesses momentos adversos.
E vira e mexe, a gente percebe sempre, ou é com a gente, ou com alguém próximo, a gente está sempre falando, às vezes, com a pessoa, somos nós que estamos recebendo esse conselho, quando as pessoas falam, olha, fique calmo, fique tranquilo, esteja sereno, esteja confiante, né? A gente está sempre ou passando essa mensagem ou recebendo, né? E muitas vezes a gente acaba confundindo essa serenidade, essa tranquilidade, como sentar, cruzar os braços e esperar as coisas acontecer. E não é isso que Emmanuel traz aqui na lição. É justamente ao contrário. Emmanuel começa a lição justamente falando sobre isso, quando ele fala: viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Então, quer dizer o quê? Que não é ficar sossegado, ficar tranquilo, não é sentar, cruzar os braços, ficar por tempo determinado nessa posição. Muito pelo contrário. Né? Há momentos, e até, infelizmente, é uma mensagem de Chico, mas eu não vou lembrar o espírito que transmitiu essa mensagem, onde ele fala que há momentos na nossa vida onde existem nós que parecem ser impossíveis de desatar. Então ele fala ali para que a gente evite usar a tesoura que corta, dilacera, e a gente aceite esperar um pouco, que muitas vezes esses nós eles vão se desfazer aos poucos. E vai haver momentos que realmente a gente precisa ter essa calma, essa tranquilidade, para a gente poder perceber isso. Que ao invés da gente se deixar levar pela ansiedade, e que vai muitas vezes fazer com que a gente tome uma decisão precipitada, a gente esperar, serenar, esperar as coisas acalmar, a gente ter esse discernimento para que a partir dali a gente possa tomar a decisão certa. Então é mais ou menos o que Emmanuel está falando. E o que ele vai querer dizer aqui, que a gente vai ver por toda essa lição, que para a gente continuar, para a gente manter essa serenidade, para a gente manter essa tranquilidade, é necessário o trabalho. É através do trabalho, do nosso esforço, que a gente vai alcançar esse equilíbrio da qual a gente precisa para a gente sair dessa situação. Então a gente vai ver muito sobre, a gente vai falar muito sobre isso nessa lição. Emmanuel, depois ele continua a lição sobre uma coisa também muito interessante, que tem até muito a ver com o momento que a gente passa, no momento assim, começo do ano, quando ele fala assim: há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhados contra o frio da dificuldade por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefinitíveis aflições. Isso também é uma coisa muito importante. E a gente até vai falar um pouco mais, a gente vai entrar um pouco mais a fundo no decorrer da lição. Mas a gente precisa tomar o cuidado sempre da gente estar comparando a nossa vida com a dos outros. Isso acontece muito, principalmente agora no começo do ano, né? Onde a tal pessoa passou o ano novo não sei aonde, estava não sei com quem, passou tantos dias não sei aonde, e a gente começa a se comparar achando que a vida da pessoa é uma vida abençoada e a nossa vida é uma droga. Quantas vezes a gente não vê isso? Então a gente precisa tomar um certo cuidado sobre isso, porque é como é que Emmanuel fala. Muitas vezes essa pessoa ela está, digamos assim, agasalhada contra o frio da dificuldade, né, embasadas nessa facilidade, digamos assim, material, só que por dentro elas estão o quê? Sendo torturadas mentalmente por indefinitíveis aflições. Então, às vezes, a gente não sabe da vida da pessoa. Aparentemente, a vida daquela pessoa é aquilo que ela posta, aquilo que ela mostra. Mas dentro dela, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe realmente o que está acontecendo. E por aquele aparente bem-estar, existe muitas vezes uma intranquilidade, existe também muitas vezes uma aflição. Afinal, nós estamos no planeta de provas e expiações. Então a gente precisa tomar um certo cuidado nesse julgamento que a gente tem, sempre se comparar com a vida do próximo. A gente não deve se comparar. A gente já tem os nossos problemas, a gente já tem as nossas dificuldades, então a gente tem que concentrar aqui no nosso mundo, nos nossos afazeres, com o que está ao nosso alcance. O outro é o outro. Então a gente não pode se deixar levar por isso, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer da lição. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado sobre isso. Aí Emmanuel vem falar sobre como a gente realmente consegue conquistar essa calma, essa tranquilidade nesses momentos mais adversos. Emmanuel fala assim: viver calmamente, pois não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação da nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Então, lembra daquela história do paraíso que a gente fala, que muitas religiões falam sobre o paraíso, né? Quando a gente vai estar. O paraíso, na verdade, o que, que é? Nada mais é do que a nossa quitação dos nossos débitos com a nossa própria consciência, quando nós estamos em paz conosco mesmo. Pensando de uma maneira mais geral, de nós como seres espíritos, seres eternos que nós somos,
A gente só vai conquistar essa paz realmente quando a gente quitar todos os nossos débitos perante as leis de Deus e perante o próximo a gente cometeu a falta. Como isso ainda está muito distante, e isso está, digamos assim, a milhares de reencarnações ainda para a gente fazer, essa quitação, essa paz, essa tranquilidade, a gente obtém de acordo com o quê? Quando a gente tem consciência que no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente deu o melhor que a gente pôde, a gente fez o que estava ao nosso alcance. E isso vai nos ajudar justamente a ter essa tranquilidade, essa serenidade, a ter essa confiança. Eu dei o meu melhor. O que acontece, e aí a gente precisa desse discernimento, é compreender que muitas vezes, mesmo a gente dando o nosso melhor, as coisas não vão sair do jeito que a gente gostaria, ou talvez as coisas, o nosso objetivo não venha naquele momento que a gente esperava. Mas aí vem o discernimento que a gente precisa ter sobre, e a calma e a tranquilidade vai nos ajudar justamente a gente compreender e ter esse entendimento sobre os desígnios de Deus. Tudo acontece de acordo com os seus desígnios, de acordo com o seu consentimento. Então, se Deus é amor, justiça e bondade e misericórdia acima de qualquer coisa, se aquilo que eu estou buscando eu ainda não consegui, ou as coisas não saíram do jeito que eu planejava, é porque isso era melhor para mim. Aconteceu do jeito que precisava acontecer, para o meu melhor, visando o meu bem. Por mais que hoje eu não entenda e não consiga compreender exatamente o porquê disso, mas essa calma e essa tranquilidade, com essa serenidade que eu dei o meu melhor, vai me ajudar a compreender o quê? Que se eu não conseguir alcançar ainda hoje, é porque existe um bem por trás disso. Talvez se eu alcançasse hoje, ao invés de ser um bem, ia se tornar um mal para mim. Talvez eu ainda não tenha o preparo, a experiência necessária para poder, quando aquilo vier até mim, usufruir daquilo de uma melhor maneira. Então, é esse discernimento que a calma e a tranquilidade ela vai nos dar. Então, a gente vai estar em paz conosco mesmo quando a gente der o nosso melhor em todas as nossas áreas. É só a gente imaginar, por exemplo, pensando em nós como seres eternos, imagina, eu não vou nem citar a parte dos inimigos, mas é só a gente imaginar assim, imagina uma pessoa que você gosta, a quem você ama, a quem você tem um carinho profundo por essa pessoa. Imagina que em uma vida passada você prejudicou ela muito. Como você vai se sentir? Enquanto você não acertar perante ela isso, você não vai se sentir em paz. Então é um pouco sobre isso. Então, perceba que a gente não vai estar em paz conosco mesmo enquanto a gente não acertar esses débitos. Então, e isso a gente vai acertando pouco a pouco. O que a gente precisa fazer para a gente ter a consciência e a paz conosco mesmo neste momento que nós estamos agora é sabermos que estamos dando o nosso melhor. Eu estou me esforçando, estou dando o melhor, estou fazendo o máximo que eu posso. Estou fazendo tudo que está ao meu alcance. Então, isso vai me trazer paz, vai me dar tranquilidade para que nesses momentos mais difíceis eu não me deixe levar para o desequilíbrio. E uma outra coisa que não vai me deixar levar para o desequilíbrio, que é muito importante, que a gente vai entrar justamente agora, é o trabalho. É o esforço, é o trabalho, é a persistência naquilo que eu estou buscando, é que vai me ajudar a manter essa serenidade e esse equilíbrio. Porque quando eu paro e eu fico ali, né, estagnado, como aqui Emmanuel fala, eu não só deixo de alcançar aquilo que eu estou buscando, como tudo aquilo que eu fiz até agora, eu vou perder. Porque as coisas vão se desfazendo, porque eu não continuei, né, eu não persisti naquele meu objetivo. Aí Emmanuel fala na lição justamente sobre isso. Quando ele fala assim, se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho, fiel aos compromissos assumidos, com a ordem e com o bem. Então, perceba que para a gente conquistar aquilo que nós estamos buscando, é necessário um trabalho. É necessário a gente persistir nesse objetivo. Como Emmanuel fala aqui quando ele fala sobre a colheita, né? Que não basta a gente plantar, a gente precisa defender a nossa colheita. E a gente não basta realizar o nosso trabalho, a gente precisa dar o nosso melhor. Então, aonde nós estivermos, seja em qual lugar for, a gente não só ser grato pelo momento que nós estamos, por aquilo que Deus nos deu, e dar o melhor que nós podemos dar, que nós podemos fazer, aonde nós estivermos.
Se eu tenho um casamento, se eu tenho um relacionamento, eu vou dar o melhor para que aquele relacionamento ele se mantenha, ele possa prosperar, ele possa se fortalecer. Se eu tenho um emprego, talvez não seja o emprego dos meus sonhos, mas eu vou dar o melhor que eu posso para que eu possa, para que aquele trabalho possa dar retorno para mim no futuro, se de repente num outro lugar, adquirindo experiência nesse trabalho, conseguindo um outro trabalho, um trabalho melhor em um outro lugar, numa outra empresa, num outro local, ou mesmo até lá, através de uma promoção, mas aonde eu estiver, talvez não seja a posição ainda que eu queira estar naquela empresa, naquele local, mas que eu possa dar o melhor e confiar que no momento oportuno, a espiritualidade vai me levar, vai fazer com que eu consiga subir degraus maiores nos locais aonde eu estiver, seja numa empresa ou seja num outro local de trabalho. Então, que a gente possa dar sempre o nosso melhor. É como Emmanuel fala, a gente não pode ficar estagnado, né? Estar tranquilo, sereno, não significa que a gente deve sentar lá e ficar de braços cruzados. Não, a gente deve dar o nosso melhor. E, dando esse nosso melhor, a gente confiar que no momento oportuno, sim, virão, a gente vai ter a colheita disso. Mas aí vem aquilo que a gente está conversando, sobre o discernimento. A gente ter o discernimento que tudo tem um momento certo. Que se não veio até agora, não quer dizer que então eu tenha que parar de trabalhar, tenho que fazer, eu vá desistir. Não. Que eu continue o meu trabalho, que eu cuide de ter o meu melhor, que eu vou ver e confiar na espiritualidade, confiar em Deus, que no momento oportuno eu vou ver florescer, eu vou ver a colheita desse esforço, dessa minha persistência, desse trabalho que eu estou realizando hoje, no futuro, em breve ou daqui a um tempo, mas confiar de que se eu estou plantando o bem, fazendo o bem, dando o meu melhor, por que eu vou desconfiar ou não acreditar que eu vou receber uma coisa diferente no futuro? Então, é justamente esse equilíbrio e essa fé que vai ajudar a ter esse discernimento para que eu não desista nesses momentos difíceis, que eu continue a persistir e que eu confie nos desígnios de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Aí, caminhando para o final, Emmanuel fala sobre aquilo que a gente começou a falar um pouco sobre lá no começo da nossa lição. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno, criadas por eles mesmos. Então, aí, aquilo que nós estamos falando lá no começo, a gente não pode se comparar com o outro, até porque a nossa visão ainda é uma visão muito material. Então, a gente se compara sempre ao outro em relação à matéria, né? Ah, o que ela tem, o que ela possui, o que ela faz, aonde ela gasta, as coisas que ela tem, e aí que a gente vai dizer que a gente é abençoado ou não por causa disso. E a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Até porque, e é uma coisa que a gente sempre fala nas lições, nos evangelhos, o que é de material na nossa vida é acrescido de acordo com aquilo que eu preciso passar, de acordo com o aprendizado que eu preciso fazer. Uns têm mais e uns têm menos devido a isso. E as pessoas que têm mais, não, o objetivo não é usar isso em benefício próprio, é usar isso em benefício de outras pessoas, de ajudar as pessoas mais necessitadas, porque isso vai ser cobrado delas no futuro. Então é uma mera ilusão a gente achar que a pessoa, porque ela está, como a lição fala, cobertada por bens materiais, que ela é mais feliz, e até tem pessoas que acham que ela é mais evoluída por causa disso. Muito pelo contrário, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E muitas vezes isso é uma responsabilidade tão grande que elas têm, que muitas vezes, como a lição fala, ou elas estão passando por alguma aflição ali escondida dentro delas, que elas não vão saber, por elas estarem ali paradas nessa, digamos assim, nesse conforto da matéria, elas não vão saber lidar com isso de uma melhor maneira, e não basta só essa dificuldade, ainda depois, perante as leis de Deus, elas vão ter que responder daquilo que foi dado, emprestado a elas por um momento, e daquilo que elas fizeram. Então, olha o tamanho da responsabilidade dessas pessoas. Então, a gente não deve se comparar nunca, ninguém, em nenhuma área da nossa vida. Cada um está no seu momento de acordo com o aprendizado que precisa fazer. Então, a gente não pode achar que a nossa vida é menos abençoada, que a nossa vida não é boa ou não é melhor do que uma outra pessoa, porque a outra pessoa viajou para tal lugar ou porque ela tem tal outra coisa. A gente não pode se comparar por isso. O nosso olhar ele não pode ser tão material, ele já precisa ser um pouco mais voltado para as coisas espirituais, para o verdadeiro aprendizado que a gente precisa fazer. Então, a gente não pode se levar pelo outro, a gente tem que estar consciente do nosso trabalho. E essa paz, essa serenidade vem disso. Quando eu estou consciente do meu trabalho, daquilo que eu estou fazendo, está tudo certo. Ainda não tenho aquilo que eu consegui, aquilo que eu queria, ainda não viajei para onde eu queria, mas tudo no momento certo.
eu vou continuar persistindo. E o outro é o outro. Ele vai responder perante as leis de Deus e perante as atividades, os trabalhos que ele faz, de acordo com o que ele estiver fazendo. Muitas vezes a gente vê pessoas que não seria talvez essa expressão, mas praticam o mal, vamos dizer assim, e se dão bem, e a gente acha que a gente que está procurando seguir um caminho melhor, um caminho do bem, não vale a pena. Quantas vezes a gente não ouve isso, né? Ah, tal pessoa, fulano de tal, não sei o quê, faz tanto maldade, faz tanta coisa, olha a vida dele lá, e olha aqui, eu aqui, que estou procurando seguir um caminho melhor, olha o meu sofrimento aqui. Muitas vezes a gente se deixa levar, mas essa visão é muito materialista, é muito de agora, muito do momento, a gente não pode ser assim. Né? A gente tem que pensar um pouco mais além. E tudo é passageiro, tudo é momentâneo. Hoje, a pessoa que tem essa facilidade material, se ela não cuidar direito disso, amanhã ela pode ser aquela pessoa que às vezes falta o necessário, e vice-versa. Então, assim, são situações momentâneas que nos vêm à nossa vida de acordo com o aprendizado que a gente precisa fazer. Por isso que a gente não deve se comparar a elas. A gente deve cuidar do nosso quadradinho, do nosso cantinho, e nele dar o nosso melhor. E agora, realmente, caminhando para o final, Emmanuel fala, não queiras, assim, estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com o valor, boa vontade e espírito de sacrifício, as obrigações edificantes que o mundo nos impõe a cada dia em favor de nós mesmos. Então, nada mais é do que uma ilusão, o não esforço, a não atividade, apenas o lazer. Isso é apenas uma ilusão. A nossa tranquilidade, a nossa serenidade vem da nossa consciência, do nosso trabalho, que a gente está dando o nosso melhor, e da nossa confiança habitar em Deus, na espiritualidade, que as coisas vão acontecer de acordo com o que for o melhor para nós. Às vezes aquilo que para nós, o nosso julgamento, foi uma coisa ruim, não deixa de ser ruim isso, mas às vezes seria um mal muito pior. Então a gente começa a mudar a nossa visão, enxergando que na verdade isso na verdade foi um bem. E quantas vezes, em quantas atividades isso não acontece, né? Para que às vezes as coisas acontecem para que você pare, para que você reflita. Então esse consentimento, essa consciência, na verdade, dos ensinamentos, do que Deus tem para nós, do nosso melhor, é que vai nos ajudar a manter essa nossa serenidade, essa nossa tranquilidade nos momentos mais difíceis, e que a gente possa, junto com essa tranquilidade, essa serenidade, o esforço e o trabalho persistentes. A gente não pode desistir, porque as dificuldades vão vir, elas não vão deixar, não é porque o ano trocou, né? A gente mudou de ano, as dificuldades ficaram em 2024, não, elas vieram junto com a gente para 2025, então não adianta a gente se iludir. A gente tem que continuar firme, persistindo, lutando, para que a gente possa não só estar aprendendo com elas, e com elas também nos tornando pessoas melhores, sempre da maneira que a gente puder, de acordo com o nosso alcance, durante esse nosso trabalho, esse nosso esforço, nessas dificuldades, manter essa calma, essa serenidade, esse equilíbrio, que a gente não perca por jeito nenhum, porque quando a gente perde, é uma porta aberta para males muito maiores que possam adentrar a nossa vida, então que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então é isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado, é uma lição muito importante, como foi dito, eu acredito que não seja só para essa semana, seja uma lição para a gente estar atento durante esse ano, para a gente estar sempre revisitando essa calma, essa tranquilidade, essa serenidade, que a gente nunca perca isso de vista, que isso vai nos ajudar a transpor as dificuldades de uma melhor maneira, de uma maneira mais equilibrada, junto com o nosso trabalho, junto com a nossa persistência. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada por todos, não só uma semana, mas um ano, né, muito abençoado a todos, e se Deus assim nos permitir, estaremos juntos mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.